Estamos começando mais um podcast no Startify Podcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui hoje com um convidado especial, é o Diego Anis. Ele tem uma empresa de consultoria voltada principalmente para franquias e empresas de varejo. E vamos conversar hoje um assunto super interessante. É como iniciar um negócio e como estruturar e fazer essa gestão também dessa empresa. É um assunto que tem surte muita curiosidade nos empreendedores e estamos aqui com o nosso convidado. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Juliana. Obrigado. Vai ser Seja um prazer a bem-vindo. gente poder conversar aqui sobre isso. Sim, A gente sabe que é uma dor do brasileiro, né? Hoje tem um grande mercado de empreendedorismo, mas isso tudo é uma coisa que é desenvolvida no decorrer do tempo, então vai ser muito legal a gente poder falar sobre isso. legal. Eu acho que é um assunto muito interessante porque muitas pessoas têm vontade de fazer o empreendimento, mas elas muitas vezes elas não sabem como iniciar, quais são os primeiros passos e muito menos essa questão da gestão. Às vezes a pessoa acha que funciona de uma forma, às vezes vem experiências que a pessoa Sim, escuta de outras pessoas que não é bem daquela maneira, e às vezes isso gera uma insegurança nos também. É empreendedores. um pouco de medo, né, sobre o mercado, porque é um pouco diferente de fazer um concurso público, né? Concurso público você vai lá, estuda, se prepara para aquilo, você vai fazer a prova, você vai ser aprovado sim ou não. No empreendedorismo é um pouco diferente, né? Ele não tem exatamente um passo a passo que vai garantir o sucesso dele, né? Ele vai ter que ter Verdade. coragem, vai ter que ter várias habilidades no meio dessa jornada. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, no concurso público, você estudou, chegou o dia da prova, Resolvido ali, né? resolvido. Se você mantiver a calma, tiver Aham. tranquilo, todo aquele conteúdo que você estudou vai ser lembrado, passou na prova, tá resolvida a situação. É Mas diferente, o né? empreendedor, a prova é todos os dias. Exato. Ele vai ter que desenvolver habilidades emocionais, né? Modelo de gestão. Isso. É legal. Tem a questão da habilidade técnica e também a questão da habilidade emocional. Também. Porque o empreendedor ele acaba ficando com a emoção do coração dele fica na ponta do negócio, né? Como ele depende daquele negócio dar certo para a vida dele, pessoal, dar certo, então ele é envolvido com muita emoção ali, né? Ele tem que ao mesmo tempo entender que o negócio oscila, tem meses que ele não vai tirar o valor exato quanto ele imaginou que iria tirar. Então tem uma parte emocional, sim, de habilidades é, é, não só cognitiva, mas também de como que ele se posiciona perante o mundo e tudo aquilo que permeia a vida dele, para ele poder ter sucesso, né? Não adianta ele ter grandes faturamentos, mas a emoção dele ser abalada ali também, né? Isso. E é interessante você falar da parte da emoção no empreendedorismo, porque muitas vezes a pessoa inicia algo em alguma coisa que ela tem paixão. Uhum, Então, eu uhum. tenho paixão, por exemplo, por gastronomia. Então, eu quero empreender nessa área. Quando aquela empresa nasce, que ela vai crescendo, a empresa ela tem uma situação que ela vai ficando cada vez mais independente, ela vai criando uma Sim, autonomia. sim, Cada vez ela depende um pouco menos do fundador. É como se fosse uma criança quando nasce. sim, No início ela é muito cuidada, ela é muito direcionada, ensinada, os passos são ali, vamos dizer assim, calculados todos. para que não haja queda, para que não haja algum problema. Mas à medida que a empresa começa a andar sozinha, ela começa a ficar muito autônoma e o dono ele começa com esse sentimento de como se fosse não sei explicar, não é perda, mas é a questão justamente da emoção, o amor pelo negócio. Então há Uhum. muita, vamos dizer assim, entrega com aquilo, né? Um sonho Sim, de empreender naquela sim. área, e aí a pessoa fica muito ligada ao empreendimento e muitas vezes chega um momento de tomar até uma decisão um pouco mais difícil, numa sucessão, por exemplo, numa sucessão familiar, Uhum. passar para os filhos, e muitas vezes o fundador não consegue fazer. Não. Interessante, tu tocou num ponto de grande dor em 90% dos nossos clientes, né? Porque o empreendedor brasileiro, ele tem a cultura de que ele começou lá atrás. Talvez a gente tenha poucas gerações que herdaram o negócio, né? Então a maioria, ele veio construindo, ele é um empreendedor mão na massa. Então ele não tinha nada e ele começa a tocar o negócio dele no dia a dia. E dentro dessa estrutura de construir mão na massa, ele acaba tendo dificuldades de delegar funções, né? Ou delegar tarefas, estratégia dentro do negócio dele. Hoje,
eu diria que talvez 90% dos nossos clientes têm essa dificuldade, né? Um empreendedor muito parecido com o que você falou. E a gente está falando aqui de quem fatura 1 milhão a 300 milhões, ou seja, é uma realidade financeira muito grande, mas de perfil empreendedor muito parecido. Então, como ele centraliza muito essa informação, ele é muito apegado ao negócio dele, ele não consegue também confiar muito nos colaboradores. E se ele não tem um método ali de gestão de pessoas capaz para ele se posicionar como CEO do negócio, às vezes quando a gente chama um empresário, né, ele fatura lá 1 milhão por ano, e a gente diz, cara, você já notou que você é um empreendedor, mas você é CEO desse negócio? Não, CEO nada. Então, até a palavra da função que ele deveria desempenhar dentro do negócio não é bem aceita. Por quê? Porque ele se vê e ele é aquele que coloca a mão em tudo. Tem pouca confiança no colaborador e isso trava o crescimento do negócio, né? Isso é e interessante. aí, quando chega lá na sucessão, a gente faz esse programa de sucessão dos filhos também, o empreendedor ele não quer sair, né? E aí ele está inseguro que o filho dele não vai tocar do mesmo jeito que ele tocou e realmente não vai tocar do mesmo jeito. Então, tem um pouco desse pensamento, né, brasileiro, isso é bem local nosso, assim, né? Essa forma, assim, coloquei a mão na massa, então eu vou tocar até o final esse negócio. É verdade. Eu acredito que o empreendedor brasileiro tem muita dificuldade em delegar. Sim. Porque existem estudos que falam que em torno de 75% das funções, das atividades diárias são delegáveis. Uhum. Enquanto que ali 25% a 30% elas são indelegáveis. Verdade. Pela experiência que eu tenho, pouca experiência que eu tenho na área empresarial, eu tenho visto que as pessoas costumam pegar o indelegável e delegar. Uhum. E o que é delegável, que é em torno de 75%, segundo os estudos aí afirmam, elas simplesmente não delegam. Então elas invertem esse processo. Termina que muitas vezes elas conseguem engessar, embora elas não tenham intenção disso, porque elas querem que realmente o negócio vá para frente. Sim. Mas por conta dessa dificuldade de identificar o que ele deve delegar e o que ele não pode, então faz uma confusão e termina que engessa às vezes o processo. Sabe o que eu noto? Todo empresário, principalmente quando a gente olha para varejo, já teve um colaborador que roubou ele. Já teve alguém que pegou alguma quantia de dinheiro, desviou dinheiro da conta, ou se o empreendedor tinha uma loja, ele teve algum item furtado pelo próprio time. E a dor de você ter um colaborador seu, que você está contribuindo todo mês ali, tá dando salário, tá cuidando dele, ver ele roubar de você é uma dor que é ruim, dói. A gente já teve negócio também, a gente já viu quando roubam, pode ser um valor pequeno, mas é como se você ficasse indignado com a falta de caráter da pessoa. E ele, né, nós como seres humanos, a gente tende a valorizar muito mais o lado negativo da situação. Então, se alguém me fez um mal, isso me marca pro resto da vida. E a gente tem essa tendência, né, grande parte das pessoas tem essa tendência de trazer esse ponto negativo de furtar e ele passa a não confiar em mais ninguém. Então ele quer saber qual foi a transação bancária dele, ele quer saber lá no token dele quantas contas foram pagas, só que hoje em dia é tudo automatizado, não é necessário alguém ir lá e ficar conferindo conta por conta. E aí ele dedica o tempo que ele é a mente brilhante do negócio, né? Ele deveria estar cuidando e gerenciando todo mundo e ele acaba se focando lá para ninguém roubar. Ele tá preocupado que ninguém vai roubar e ninguém vai fazer nada errado, mas não tá preocupado na expansão do negócio para o futuro, que foi um pouquinho que a gente conversou agora. Sim. Visão de empreendedorismo. Como eu faço para crescer o meu negócio e não só cuidar para não me roubarem? Isso prende muito também a mente de quem tá ali no dia a dia, sabe? Ele fica preso nisso. Interessante. Tá mais preocupado em não perder do que ganhar, digamos assim, né? Sim. Diego, por exemplo, na sua experiência dentro da sua empresa de consultoria, você atende clientes muito grandes, por exemplo, o Grupo Boticário é um dos seus clientes, a Ótica Carol também, até clientes menores, varejo também. Qual a sua opinião em relação a isso, os principais desafios que os empresários, os empreendedores enfrentam hoje em dia, desde o maior até o menor? Qual a sua opinião? Olha só, eu acho que tem hoje, olhando para 2024, eu acho que o maior desafio que existe dentro do empreendedor, dos negócios aqui dentro do Brasil, são pessoas, né? Então, independente se o empresário tem lá um colaborador ou se ele tem 250, o desafio de manter pessoas conectadas ao negócio dele, à cultura dele, é o grande desafio de todo mundo. Por quê? Hoje, com a
existem muitas rendas paralelas, né? Hoje uma pessoa pode fazer tráfego pago e trabalhar em casa. Então, a visão de trabalhar fora se tornou desafiador para a população brasileira, porque tem outros meios de ganhar. Por outro lado, o empresário, para manter o time dele conectado, ele vai ter que desenvolver cultura, coisa que a gente não falava 4, 5 anos atrás. Não se falava de cultura, de estratégia, de pessoas. Então, manter os times conectados com o propósito dele para o futuro é o grande desafio hoje, né? É fazer, poxa, como que eu mantenho a Juliana conectada no meu negócio? Sendo que a Juliana pode ter diversas rendas digitais. Por que ela vai querer trabalhar comigo? Então, criar esse envolvimento, né? Fazer com que a Juliana entenda que tem um plano de carreira, que ela pode se desenvolver até o final, ou que tem outro colaborador que pode chegar ao topo da pirâmide desse negócio pequeno ou grande, é um dos maiores problemas hoje que eu vejo, né? Com um colaborador ou com 300, né? É o grande desafio atual. Se eu falar para você, Diego, quais são os anúncios que mais estão tocando seus hoje? Pessoas. Pessoas é a maior dor momentânea. Tem outras frentes também que a gente desenvolve, mas essa é uma dor que atinge 100% deles, né? Entendi. Então, poderíamos afirmar que a gestão de pessoas, os recursos humanos, o departamento de recursos humanos seria crucial nesse Totalmente, sentido? totalmente. E aí, como existem organizações um pouco menores, elas não têm essa estrutura bem definida. Por outro lado, o empreendedor pode correr o risco de pensar, não, mas eu vou pagar aqui uma comissão, eu vou dar um salário e ele vai ter que estar trabalhando comigo. Não funciona mais. Vou dar um exemplo. Restaurante de comida japonesa. Tem um sushi man que é top. Se esse cara não for muito bem cuidado, ele sai. E quando ele sai, o nível de qualidade ali da estrutura do restaurante cai. Porque era uma habilidade daquele colaborador. Existem restaurantes aqui em João Pessoa que aconteceu várias vezes isso. Saiu o sushi man e mudou. Então, como que o empresário não pensa só em o dinheiro ou somente em bonificações? Como é que ele diz, você, colaborador, você vai crescer junto comigo? Tem muitas coisas da Ambev que eu não concordo lá atrás, de 10, 15 anos, como eles conduziram os negócios. Mas tinha uma coisa que funciona até hoje, que é eles dividiam parte do lucro com todos. E quando a gente fala, às vezes, com o empresário assim, chegou a hora, cara, de você dividir seus lucros com os colaboradores, eles precisam saber que eles vão ganhar dinheiro contigo. E aí começa aquela dor do papo anterior, que é, cara, mas eu não quero perder. Só que quando isso começa a mudar e ele começa a compreender que é um ecossistema onde todo mundo ganha dinheiro, as pessoas começam a trabalhar de verdade. Elas conseguem ver que no final do ano elas vão ter participação do lucro. Olha só. Imagina um vendedor pensar, cara, eu vou ter participação no lucro dessa empresa? Tipo, eu não vou desperdiçar sacola. Se o meu cliente pedir 2, 3 sacolas, eu vou dar uma, porque isso vai afetar meu resultado lá no final. Então, é uma das ferramentas, né? Uma das ferramentas de conectar cultura é também uma divisão de lucros. É um caminho. Existem vários, né? Esse é um caminho também. Sim. Podemos dizer, então, que estruturar uma equipe é uma das formas de fazer uma empresa crescer mais. Total, total. E manter essa equipe coesa. Coesa com os valores da empresa, coesa com a cultura. E feliz. Feliz, motivada. Na sua opinião, como que mantém um funcionário motivado? Olha só, eu estava numa reunião hoje, inclusive, sobre isso, né? A gente fez uma pesquisa com o cliente e aí a pesquisa faz uma avaliação lá dos 250 colaboradores, onde a gente coloca 50 questões para a gente ver o nível de satisfação do colaborador em várias áreas. E aí chegou o momento onde eles falaram que o nível salarial deles não era compatível com o trabalho. Tá tudo certo, não tá nada fora da lei, mas é a sensação, é o que eu, ser humano, colaborador, tô sentindo. Eu tô sentindo que eu trabalho muito e não tô ganhando o que eu deveria, né? Então, o nível de satisfação do colaborador está diretamente ligado ao que ele sente, não o que a gente está mostrando. Não adianta a gente trazer, olha, você está ganhando mais do que fulano de tal, ou o seu salário está acima da média, né? Porque eu vejo muito empresário dizendo, não, mas eu vou pagar 100, 200 a mais aqui. Não é a grana pela grana. Em 3 meses é comprovado que a gente desanima com o dinheiro. A gente se acostuma ganhando mais. A gente está ganhando R$2.000. A gente ganha 3. Em 3 ou 4 meses o nosso padrão de vida já subiu. A gente já está indo em outro restaurante. Então, o ponto crucial aqui é a gente ter como funciona a mente do ser humano. O ser humano se engaja por valores e propósitos. Quando a gente consegue conectar um colaborador
dentro de um futuro conosco e ele se enxerga no futuro com uma visão de esperança dentro da empresa, aí ele começa a jogar, ele começa a mudar o jogo. Ele não tá mais por dinheiro. Aí ele tá olhando pro futuro dele e pensando, poxa, aqui pode ser um degrau pro meu sucesso também. Então o nível de satisfação e felicidade está atrelado a isso. Ele vê um futuro esperançoso dentro do seu negócio ou não? Se ele não vê futuro esperançoso, ele vai ficar só pela grana. E aí qualquer um que vai chegar do lado dele vai oferecer R$ 100 a mais, ele vai sair. Teria a ver com se sentir valorizado? Totalmente. Valorizado e entender que a opinião dele é importante dentro do negócio, né? Entender que o que ele pensa também pode ser escutado, que ele vai ter um momento de fala. Eu sei que o que a gente tá falando às vezes pode parecer meio difícil, assim, porque... Mas que tempo que eu vou fazer isso? O empresário às vezes fala pra mim, né? Tá, Diego, legal, isso parece ser muito legal, mas em que horas que eu vou fazer isso? É por isso que tem que ter uma estruturação que você mesmo trouxe, né, Juliana? Um departamento pessoal, de pessoas que vai conversar, que vai capacitar, que vai ter um momento de qualidade. E o que os pequenos podem fazer? Dedicar tempo na agenda. A gente estava falando agora sobre organização de agenda. É importante. Para a agenda lá 1 hora, cara, conversar com o seu colaborador para conectar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é dinheiro que vai levar ao sucesso da empresa. Ou seja, vamos dizer, numa empresa pequena, ele se sente valorizado porque a opinião dele é ouvida. Total. E ele se sente esperançoso porque ele acredita que a empresa vai crescer e ele vai crescer junto. Totalmente. Ele vai subir junto com a empresa. Totalmente. Isso também tem a ver. Exatamente o que tu falou foi um dos pontos que veio na pesquisa de hoje, que a gente tá falando, tá bem quentinho o assunto. Exatamente foi essa fala, né? Lá era uma reclamação, a minha opinião não é escutada. Então, se minha opinião não é escutada, por que eu vou me esforçar mais do que o necessário? Ah, me pediram para trabalhar domingo, pra quê? Eu vou ganhar a mesma coisa. Então começa a se arrumar desculpa, e aí começa o famoso turnover, que é a saída dos colaboradores, né? Enfim, é uma área bem grande, mas Sim, é bem legal. É bem legal. É bem legal. É verdade, eu gosto também. Por exemplo, Diego, dentro da tua experiência da consultoria, algum exemplo que você lembra assim que foi incrível de transformação dentro da empresa? Então, tem uma... Sempre que a gente pensa em negócio, e a gente está falando de pessoas, a consequência de pessoas dentro do negócio é ter um resultado maior, né? A empresa não é filantrópica, ela tem objetivos de lucro, né? Por consequência, ela pode conviver com pessoas e fazer um ambiente legal, né? As pessoas se desenvolverem como seres humanos dentro da empresa. Esse é o auge do negócio. Mas quando a gente olha para a gestão empresarial e a gente consegue definir pequenas metas ou pequenos indicadores, o nomezinho bonito disso são KPIs, né? Mas nada mais é do que indicadores. Ah, eu tenho uma venda média. Ah, eu tenho itens que eu quero adicionar em cada um aqui da minha venda. Quando a gente consegue definir isso muito bem dentro de qualquer empresa, definir ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu passo a gerenciar isso com frequência, semanalmente, todos os dias, não tem como o resultado não acontecer. Porque você começa a notar onde está o seu maior problema, o seu maior gap. E ali você consegue criar pequenas ações que começam a reverter o resultado. Então, dentro de uma empresa que a gente fez agora no Ceará, em mais ou menos 90 dias, que a gente começou a mapear isso tudo, e a gente começou só a se reunir com o time. Olha, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Em 90 dias, 34 indicadores que eram mapeados, nesse caso que eu estou trazendo exemplo de uma franquia do Grupo Boticário, evoluíram dos 34, 31 indicadores performaram 30% a mais. Aí o que foi isso? Gestão, acompanhamento. Não existe mágica, né? É o que a gente começou falando, não tem método exato para você chegar no sucesso, mas existe método para gestão. Para gestão tem. O que é? O que o pequeno empresário tem que fazer? Encontre seus indicadores e gerencie todo dia ou toda semana. Quando começou a aplicar e acompanhar, as pessoas mesmo pensaram, puxa, entendi, é isso que eu tenho que fazer. Às vezes não fica claro, entendeu? Sim. Às vezes fica, eu acho que ele está entendendo, mas não está claro. Entendo. Então, gestão, com certeza, ali de indicadores é o que faz a diferença em resultado, né? Sim. Em resultado. Por exemplo, você acha que nesse sentido os empresários estão se sentindo mais sobrecarregados hoje em dia? Porque vamos pensar um empresário de 20 anos atrás. Total. Ele não tinha esse nível de exigência. O funcionário era simplesmente a pessoa que estava desempregada, ia lá, passava numa seleção, entre aspas, porque não existia uma seleção como existe nos níveis de hoje. Ele era contratado para trabalhar lá
E o funcionário não queria perder o emprego porque ele tinha uma família para É sustentar. verdade. Ou mesmo que ele não fosse casado, mas ele tinha que se sustentar, tinha que se manter. Então, era muito mais a questão salarial, de ter uma estabilidade, entre aspas, no emprego, de Uhum. ter o emprego, e o empresário era muito aquela questão assim, de que tinha menos fiscalização, por exemplo, o governo fiscalizava menos, o empregado cobrava menos também, por sua vez, Verdade. o cliente não cobrava, É porque não verdade. existia uma questão nem de direito do consumidor, e muito menos de Uhum. consciência de nível de serviço, de qualidade de serviço. Verdade. Mas pensando hoje em 2024, é completamente Nossa, diferente. sobrecarregou A ele, viu? quantidade de leis que tem que ser cumpridas, por exemplo, Código do Consumidor, Lei de Proteção de Verdade. Dados. Isso pegou Muitas pesado. vezes, e cada vez o cliente está ficando mais consciente. Ele Uhum. conhece mais de lei de proteção de dados, de direito do consumidor. Por exemplo, emite nota fiscal, não emitiu por quê? Sim, Você está sonegando o governo? Então, verdade. há um nível de exigência do cliente em vários pontos e o funcionário também, porque o funcionário não quer só receber o salário, ele quer se sentir motivado, Sim. valorizado, a voz dele é ouvida, Uhum. ele também pensa no propósito dele, já está despertando para essa consciência Também, de ter o também. propósito casando com a empresa onde ele Sim, trabalha, porque se aquela empresa tem propósitos semelhantes, ele vai querer continuar lá. sim, sim. Como você vê Total. isso tudo? Assim, realmente a sobrecarga ocorreu e eu posso dizer que houve uma grande pancada nisso para o empresário. Sempre foi assim, o empresário sempre trabalhou muito, né? Mas houve uma grande pancada depois da pandemia, porque houve todo o processo de digitalização que não tinha tão pesado dentro do varejo. Hoje, para você ter noção, a venda digital no varejo do Brasil, nos negócios que a gente atende, claro, não tem esse número nacional, ele já representa em torno de 30% do que é um negócio somente em loja. Então, 30% é uma expressividade muito grande. E esse empresário, ele começou a ter que aprender sobre outras áreas. Lei LGPD, ele teve que cuidar mais dos dados dos clientes, não pôde mais pegar do caderninho que estava lá no balcão e sair ligando para todo mundo, porque poderia ter alguma complicação ali. Então, o que houve nos últimos 4 ou 5 anos na mente e nos negócios brasileiros é que a digitalização teve que acelerar muitos processos, né? Um atendimento pelo WhatsApp profissional. Isso dificultou para quem não tinha um ritmo, né? Hoje em dia não tem mais como você não trabalhar com WhatsApp para tentar vender. Não tem mais como você não trabalhar com Instagram para não tentar vender. Não tem como não fazer anúncio digital para tentar vender. E não é qualquer anúncio. Não é qualquer Não anúncio é qualquer ainda. forma de anunciar no É Instagram. Até o verdade. Instagram, que é uma rede social super informal, por exemplo, não é como o LinkedIn, que é um pouco mais formal. Verdade? Até lá você tem que ter um mínimo de parâmetro, Total, total. porque é a imagem da empresa que você está colocando para as pessoas. E aí imagina o empresário que não conseguiu entrar nessa onda, né? Ainda a gente vê empresários que têm... o que eu converso muito hoje é, apesar da sobrecarga do empresário, ele tem que entender que o negócio dele houveram abertura de novos canais, né? A gente chama isso de omnichannel. O consumidor, nós, Diego, Juliana, nós não temos mais a consciência de que a gente está comprando na loja ou eu estou comprando no site. A gente está comprando da loja. Quando eu compro da Americanas, eu estou comprando da Americanas. Ah, se está sendo pelo site ou pela loja, ou se foi um terceiro que me entregou, a gente não tem noção. Mas quem está na mente estratégica do negócio, ele sabe que ele está se posicionando no digital, se posicionando em loja e se posicionando com terceiros. Então, essa virada de chave que alguns empresários não fizeram, de que, opa, existem outros canais para eu poder desbravar, ele acabou perdendo espaço. Tanto que a gente vê muitas outras. Cara, o que era o iFood antes da pandemia? A iFood estava lutando para se posicionar, bancando o negócio. Hoje ela domina o mercado. Eu não conheço outra empresa igual a iFood, por exemplo. Ela domina o mercado dela, né? Os empresários que eu entendo que se sobrecarregaram, eles precisam de ajuda para poder encontrar os novos canais que hoje operam no mercado, né? Sim, é interessante isso, porque, por exemplo, quem tinha já esse pensamento na época, lá em 2019, início de 2020, que já vinha, ou já estava estruturado nesse sentido, ou estava começando a pensar em se estruturar, ou já tinha um pensamento mesmo aberto para conhecer mais sobre isso, se deu bem, Total. porque se adaptou completamente ao momento. Mas quem não estava nessa vibe,
aí não se deu bem. Sofreu muito. Sofreu muito. Porque as empresas, como você falou, que já tinham essa visão digital, eles só aceleraram o processo. Durante a pandemia, a gente teve que fechar tudo, não teve? O que vendeu muito foi comida. Agora, loja não tinha o que fazer, né? Era um decreto atrás do outro, fechando, fechando, fechando. As empresas que já tinham essa visão de mais canais, eles só pisaram no acelerador. Então, tiveram redes aqui no Brasil que cresceram 50% na pandemia, enquanto uns perderam o mercado, tiveram que fechar. Eu escuto muita história de empresas que deslancharam Vendendo. nesse período, vendendo muito. Muita gente enriqueceu vendendo. Uhum. É aquela história, enquanto uns choram, os outros ganham dinheiro vendendo o lenço para aquele que tá Total. chorando. Os nossos clientes, eles decolaram. Foi a maior época de vendas, foi a pandemia. Eu escuto muito isso, foi a melhor época, porque realmente já estava se adaptando àquele momento digital. Uhum. Você acha que é possível empresas existirem completamente fora do digital hoje? Porque eu não digo que ela deixe de existir fisicamente, Uhum. mas, por exemplo, ela existe fisicamente, mas ela tem um braço digital. Total. É possível ela existir só fisicamente, pensando com o pensamento de hoje, de 2024, depois de tudo que a gente viveu? Então, eu acho que tem um lado da moeda que é a tecnologia. Tem um estudo que comprova que a tecnologia ela se transforma em 100% em até 2 anos. Ou seja, tudo que a gente está vendo hoje, em média, daqui a 2 anos não existirá no mesmo formato. Aplicativos novos, novos costumes, a gente é bombardeado por muita informação. Essa transformação no mundo dos negócios não tem como perpetuar para o futuro. A gente consegue compreender que existe uma... É possível, né, responder objetivamente assim, é possível a empresa não viver no digital, é super possível, mas quando a gente olha isso para o futuro, de talvez ali 5 anos, 10 anos, quem sabe não mais, porque é um rio que está fluindo e não tem como segurar mais isso, né? Vão existir, acho que, alguns parâmetros de limites, inclusive de negociações digitais, mas não tem como voltar. Hoje o empresário que ele acaba não olhando para o digital, ou não se posiciona, ou não vê o negócio dele indo para esse lado, ele sobrevive, mas não sei até quando, né? E o que eu acho super legal, no início do bate-papo você falou assim, sobre sucessão. Quando a gente pensa em sucessão, talvez esse deve ser a mola de start, porque tem empresário que pensa assim, cara, eu não vou botar a mão nisso, é muito trabalho, eu não conheço, já trabalho pra caramba, não quero mais fazer isso. Mas se ele tem uma visão de sucessão, ele vai ter que se posicionar, porque o empresário tem a oportunidade de construir um império e passar isso de geração em geração. Se ele conseguir atentar que a geração após ele pode ser muito bem sucedida, ele vai ter que se posicionar. Exatamente. Né? Ele vai ter que mudar esse pensamento dele para poder entrar nesse mundo. Uma vez eu escutei uma frase do Paulo Vieira. Eu fiz um coach, era método CIS. Eu sei qual é, sempre quis fazer, mas nunca fiz. Eu fiz 2 vezes. Eu fiz Sério? Em 2017, em Fortaleza, e fiz em 2000, acho que foi, deixa eu lembrar exatamente. Eu acho que foi 2016. Foi final de 2016 no Rio, fiz com a minha mãe. Cheio. No Rio de Janeiro. Sim. E é exaustivo. Propositadamente. Sim. Uhum. Eu acho que o próprio método já é dessa forma. Eles entendem que para haver uma maior fixação dos conhecimentos, tem que ser com muito impacto emocional e muito cansaço. Não sei se é bem isso, mas tem alguma coisa a ver com isso. E fiz depois em Fortaleza, acho que 1 ano depois. E eu lembro dele comentar na época, assim, quem não estiver no digital em até 5 anos estará morto. Uhum. Então, daria o quê? 2022. 18, 19, 20, 22. Estamos em 2024. E tem muito negócio sem estar no digital. Sem estar no digital, mas está sobrevivendo. Está sobrevivendo, Eu acho que não tem esse... Eu acho que tem esse peso que o empresário carrega de também, eu preciso fazer isso, né? Tem muita coisa que a gente pensa... Nós, como seres humanos, a gente sempre pensa, eu preciso fazer isso. Eu preciso gravar esse podcast. Eu preciso fazer post. Eu preciso me posicionar no digital. Eu preciso fazer... E a gente traz um peso tão grande para a nossa vida, de eu preciso,
Sendo que se a gente substituísse só por eu quero fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. Por que que eu quero fazer? Porque tem um propósito lá no final, né? E esse eu preciso para eu quero é onde muda. Porque essa sobrecarga que a gente está falando aqui do empresário, de ele ter essa pressão de que, poxa, eu vou morrer daqui 5 anos, a gente sabe que não é assim também. Aqui dentro do Brasil, as coisas não são tão aceleradas como fora daqui. A gente sabe que vai existir um mercado Eu que acho vai... que nem na Europa. Estados Unidos eu não sei muito bem, mas na Europa é mais lento que no Brasil, eu acredito. E principalmente em Portugal ali, né? Inclusive é mais lento do que É aqui. mais lento. Então, é assim, é o que eu disse. Eu não vejo assim como uma morte. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que existe a falta de oportunidade de o empresário aproveitar os outros canais que estão se abrindo e sucessão. Se ele pensar para o futuro, ele vai ter que se posicionar, né? Sim. Ele vai ter que se posicionar ali. Diego, então, na sua opinião, quais seriam os setores mais cruciais de uma empresa que ela deveria investir mais? O empreendedor deveria. Claro que todos são importantes. Sim, É como um corpo humano. é Todos verdade. os órgãos são importantes. Mas, na sua opinião, quais setores são cruciais para uma empresa crescer? Olha só, olhando de modo geral, cada empresa, cada faturamento tem o seu desafio, né? Então, se a gente olha uma empresa que fatura 300 mil no ano, uma que fatura 10 e outra que fatura 300, a única coisa que muda delas é que entra mais uma estruturazinha de gestão. Então, quando a gente olha para um pequeno negócio, se ele olhar para comércio, vendas e marketing, pessoas e financeiro, cara, matou o jogo. Essa empresa, eu diria que ela pode faturar aqui até 500 mil no ano. Se ele tiver essas 3 gestões aqui, tá excelente. Vai bombar. Marketing financeiro. Marketing, é comercial, financeiro e marketing. Esses 3 aqui, ele consegue ter uma grande estrutura para poder perpetuar no negócio dele. Ele não precisa se preocupar com planejamento estratégico, com pessoas. Por que que a gente está falando que ele tem 2 funcionários? Então ele mesmo dá conta. Se a gente pegar uma outra fatia de mercado que vai faturar lá de 2 milhões até 10 milhões, essa empresa vai ter que pensar em planejamento estratégico, né? Ele vai trabalhar as 3 mais planejamento estratégico. Então, ele tem que definir as metas exatamente, para onde ele vai, como que ele vai conquistar, cultura. Aí cultura começa a fazer sentido. Cultura para a empresa pequena não faz muito sentido, são só 2 ali. E aí quando a gente entra para uma maior ainda, a gente coloca mais uma de governança, por exemplo. Governança corporativa começa a fazer sentido. Então acho que a primeira coisa, Juliana, é o empresário, ele entender em que estágio ele está. Porque a quantidade de informações que a gente recebe hoje, pode ser que o pequeno empresário que está faturando lá 500 mil no ano, 1 milhão no ano, ele acha que ele tem que fazer tudo que a empresa de 300 milhões está fazendo, porque está na internet rodando. E aí ele se afunda em preocupação, em tempo curto, ele não olha para o negócio dele. Então, se a gente pudesse trazer clareza para o empresário, olha em que faixa você está e encontre o que é essencial, né? Não sai querendo conquistar tudo. Não faz sentido. Sim. Tentar trabalhar todos os pilares de gestão do negócio. Sim. Né? Na sua opinião, quais principais erros dentro desse contexto que um empreendedor pode cometer? Pode não deve cometer. Não deve cometer, né? Olha, pode no sentido de é possível. A possibilidade. Quais os erros mais aconteça, comuns, mais fáceis de serem cometidos, né? Mas que não devem ser cometidos, devem ser evitados. Eu acho que tem um tema chamado negligência, que geralmente não é o pequeno empresário que tem a maior dificuldade. Geralmente é um empresário que já tem um faturamento, ele já consegue pagar as contas ali, e ele corre no sentido de negligência, ele corre o risco de achar que o negócio está indo bem e que ele não precisa evoluir. Dentro do mercado, principalmente no varejo, existe um nomezinho bem bonito que é utilizado que se chama market share, que é quanto de dinheiro tem naquele mercado, por exemplo, aqui da onde a gente está falando, da cidade que a gente está falando, quanto de dinheiro tem no mercado em um nicho. Vamos imaginar restaurantes. Existe um estudo que traz isso. Olha, para essa cidade, em alimentação, as pessoas costumam gastar X mil reais, né? Da minha parte como empresário, quantos % dessa fatia de dinheiro que está aqui no mercado eu quero para mim e para o meu negócio? X%. Se ele não pensa que no ano que vem vai aumentar a inflação, vai aumentar o salário mínimo, as pessoas vão ter mais poder
não poder de compra, mas o valor monetário vai estar maior no bolso, ele pode negligenciar isso e começar a trabalhar como se não houvesse amanhã. Ou seja, ele passa a não gerenciar os KPIs que a gente falou, ele passa a não olhar para pessoas, ele não planeja o futuro dele e ele acaba vivendo um dia após o outro. Então, acho que o maior erro aqui, o erro mais comum é a negligência dentro da própria operação. Ele não planeja mais o futuro, ele vive o dia a dia dele, que já é bem cheio, e ele acaba perdendo oportunidades ou acaba não conquistando. Vem uma rede maior, uma empresa maior e passa a tomar o nomezinho bonito do market share. Eles Sim. começam a pegar essa fatia de mercado. O mercado dele começa a reduzir, não tem mais consumidor o suficiente para sustentar o negócio dele. O que acontece? Fecha. Infelizmente, é o que acontece com a maioria das empresas no Brasil. Segundo o Sebrae, 70% das empresas se encerram em até 3 anos. Quanto dinheiro jogado pelo ralo, né? Sim, e oportunidades que poderiam ter sido olhadas de uma forma diferente nesse sentido e não teria tido esse destino ruim. Total. Por exemplo, empreendedores que estão começando, pessoas que estão lá no início da jornada, quais erros que você considera que são mais cometidos e que também devem ser pensados e evitados? Inclusive, eu cometi vários, porque a gente já abriu, a gente já teve esmalteria, a gente já teve varejo, já tive factory. Eu acho que quando a gente está empolgado com uma ideia, de novo, ser humano, a gente não está falando aqui só de empreendedor, ser humano. Quando a gente está empolgado com uma ideia, é como se nada fosse dar errado. Então a gente entra naquele negócio acreditando que vai dar certo. Mas isso é importante. É super importante. Tem que ter esse sentimento. Claro, tem que estar empolgado ali. Só que a gente acaba não vendo os problemas que podem acontecer. Então alguém chega e diz, poxa, eu vou abrir agora um restaurante aqui de comida havaiana. Aí chega um amigo e diz, cara, tem certeza que tu vai abrir? Aí o cara vai dizer, vou, vai dar super certo, todo mundo dá certo, o vizinho ali dá certo. E aí ele entra com essa mentalidade que vai dar certo. Mas da onde surgiu isso? Por emoção dele. Ele acredita que vai dar certo. Esse é um ponto positivo. Qual é o problema? Ele não fez nenhum estudo para saber. Ele não sabe se vai dar certo via número. Então ele passa ali 1 ano trabalhando na expectativa que vai dar certo, daí ele começa a ter problema, começa a não vender como ele imaginou, ele começa a desanimar. Desanima. Aí desanima o time, que o atendimento começa a ficar ruim, começa a vir menos consumidor. Aí fecha. E ele fecha. É o que acontece. Ou seja, a empolgação é vital. Tem que ter essa energia Tem que ter. do bem, essa energia boa pra cima, porque o próprio fundador, ele é o principal líder. Total. Ele tem que contaminar a equipe inteira, vamos dizer, nem que seja ele e outro funcionário, mas ele tem que contaminar aquele outro funcionário que tá junto Sim. com ele, assim como os clientes que vão chegar lá, com aquela energia boa de que ele tá muito empolgado com o negócio. Sim. Mas administrar não se administra com emoção. Se administra com... Existe todo um estudo para isso. Total. Existe aquela história, uma estratégia estudada, porque a gestão, ela é uma ciência. Sim. Tem um método, né? Tem um Existe passo a um passo método ali. e tem um passo a passo. Eu não presto atenção nisso e fico apenas na emoção, no Sim. pensamento positivo. Não faz nenhum sentido. Não adianta, né? E até tem uma resolução, que todo assunto que a gente está conversando aqui, eu tô tentando já trazer uma solução ali, né? Para quem escutar o podcast, ele poder ter... Tá, beleza, entendi o problema, mas o que eu faço, né? Então, o que eu faço pequeno? Ele precisa fazer um plano de negócio. E esse nome pode soar, cara, um plano de negócio, mas eu vou abrir um pequeno negócio. Mas um plano de negócio não é complexo. É só você... Existem informações específicas que você vai captar lá. Quantas pessoas passam na frente daquela rua que você está imaginando abrir um negócio? Quantos negócios parecidos com o seu tem ali? Qual que é o seu diferencial? Será que você vai ser a mesma coisa que o outro que oferece? Quais produtos e serviços que você vai oferecer? Será que você tem margem de ganho? Então, assim, a empolgação é necessária, mas é necessário fazer um estudo, né, que se chama plano de negócio, só por nomenclatura padrão nacional. Mas nada mais é do que você levantar informações e fazer um deparo aqui. Poxa, será que isso aqui vai mesmo? Será que vai ter margem? Será que as pessoas vão comprar? Será que estão dispostas a comprar e pagar o valor que eu quero vender? Esse é a solução. É necessário fazer isso, né? Eu acredito que a falta de um plano de negócios realmente, porque no dia a dia, o que acontece? No cotidiano, na rotina, muitas vezes ficamos ali embargados com os problemas que são normais de qualquer negócio. Então, isso tira a criatividade.
que é Total, fica 100% importantíssima. operacional, né? Fica só operacional. Aham. Então, quando você tem um plano de negócios, você anota tudo aquilo ali, fica como uma bússola. E muitas coisas que você esquece no cotidiano, naquela rotina, você esquece, mas quando você volta para o plano de Tá negócios, ali de novo. tá ali de novo e você refresca a mente. Uhum, E uhum. aquilo volta a colocar você no caminho certo. Totalmente, totalmente. E aí você não se perde, né? Mas Você não quantos coloca muito... empreendedores valorizam o plano de negócio e fazem realmente Eu e acho. seguem? Eu diria que 90 não faz. Não faz. Tem muitos amigos que me ligam, cara, eu vou abrir alguma coisa, quer entrar na sociedade comigo? Eu falei, cara, beleza, acho legal, a gente pode ver, né? Mas da onde surgiu a ideia? Não, é porque vai abrir e é muito bom. Sempre é assim. Ninguém traz uma coisa estruturada assim, tipo, cara, eu vi, estudei, tá aqui o mercado. Então, e eu entendo que o pequeno empreendedor, a gente tem dois empreendedores no Brasil. Tem aquele cara que ele não aguenta mais trabalhar no mundo corporativo, não quer trabalhar para os outros e ele vai lá e abre o negócio dele. E tem aquela pessoa que ela já tem o fit, ela já gosta disso e ela vai querer empreender mesmo porque tá nela. O cara que saiu da CLT, digamos assim, ele vai abrir alguma coisa, ele tá com sangue no olho ali, né? Ele vai abrir de qualquer jeito. Ele quer porque ele precisa daquela grana para sustentar a vida dele também, porque ele saiu da empresa, né? Ele tá sem fonte de renda. Essa pessoa não vai fazer plano. Porque ele vai só no feeling, ele vai achar que vai dar certo, porque ele não tem outra saída. Só que se ele der um passo de calma e planejar, não é que ele vai deixar de empreender. Porque o medo é a ideia, eu quero empreender. Não é, ele não vai deixar de empreender, mas ele só vai achar o nicho correto. Então aqui não é sobre desanimar o empreendedorismo. É ache o nicho correto, o setor, a área que vai dar certo. Não adianta você sair fazendo qualquer coisa aqui porque eu vou virar agora um empreendedor, né? Isso pro pequeno. Ele vai ter que fazer um plano e aí ele acha o caminho correto. Uma coisa que eu percebo também é que quando algo começa a dar certo, então todo mundo quer abrir aquela mesma coisa. É verdade. Porque alguém deu certo, então vai dar certo, eu vou abrir também. Totalmente. Mas o que que você oferece de diferente? Uhum. Porque senão vai ser mais um do mesmo. E aí? Não vai ter diferencial. E não funciona. A gente teve uma esmalteria na beira-mar aqui. E era super legal. Linda, bonita, parede rosa, esmalte pra tudo que era cor, modelo, Esmalteria marca. linda. É, muito legal. E a gente rodou super bem. A gente tinha uma estratégia de precificação legal, então tava rodando tudo certinho. E a gente saiu viajar, quando a gente voltou, uns 15 dias depois, tava tendo uma reforma na loja do lado. E adivinha o que era na loja do lado? Uma esmalteria. Eu falei, cara, não é possível. Caramba. Não é possível que a pessoa vai fazer isso. Ela vai quebrar nós dois, porque não tem mercado pra todo mundo. Já era aquela época da esmalteria, Faz lembra? tempo isso? 5 anos? 4 anos? 6 anos? 6 anos, 6 mais ou menos. anos. Então, não tinha mercado pra todo mundo tava empolgado. Foi erro nosso também ter feito isso, porque tava todo mundo abrindo, então dá certo. Exatamente o que tu falou. A nossa cabeça, a gente vê, tá todo mundo tem, então dá. E aí, quando a gente entra numa concorrência nesse nível, de colocar um de frente pro outro com o mesmo produto e serviço, não existe mais muita diferenciação, porque você está dividindo o público, né? Então, áreas que quando a gente vê na TV ou na internet que são áreas boas, já passou. Já tá todo mundo fazendo. Sim. Né? A área de investimento de explodir realmente é aquilo que ainda as pessoas não viram. Sim. É uma ideia sim. nova. Ou fazer a mesma coisa, mas com algo a mais. Com alguma coisa. Alguma coisa diferente. Ou para outro público. Para um Também? público infantil, talvez. É verdade. É verdade. Por exemplo, cosméticos. É algo que sempre cresce. Porque sempre existem públicos distintos. Existem cosméticos para várias populações diferentes. Existe para um tipo de problema específico, para uma Verdade. dor diferente. Então, é cosmético. Mas não é o mesmo cosmético. Não é mais aquele mais um produto. É verdade. É por verdade. exemplo. Faz bastante sentido o que tu falou. Como os nossos clientes trabalham com cosméticos e beleza, tem uma linha de skincare que a gente deve ter
escutado falar há pouco tempo. Não tinha skincare propriamente dito, né? Era Uhum. creme pro rosto, né? Isso. Comprava creme que era um creme pro rosto. Mas é um nome bonito, né? É É, uma nova roupagem. foi exatamente o que tu falou. O que que encontrou? Uma nova oportunidade de mercado. Skincare, o que que vem agora? Agora vem um produto para limpar a face, vem o algodão específico, vem a vitamina para pele, vem o Prime, vem tudo. Precisa de tudo isso? Não sei, não sou especialista da área, mas encontrou uma oportunidade ali do mercado que talvez já tivesse bem inchado, né? Se a gente fosse falar, poxa, cosméticos e beleza, tem espaço para mais uma empresa no Brasil? Natura e Grupo Boticários detém mais de 60% do mercado. Talvez não tenha para outros. Mas se ele entrou com skincare, opa, um novo nicho aqui, Sim. né? Por quê? Os grandões não estão falando de skincare, mas eu me posiciono como skincare. Então, assim, tem muito disso também que tu trouxe, né? Sim. De, cara, eu me diferencio, né? Isso aqui é um produto novo. Faz parte desse nicho de cosméticos e beleza. Mas eu entro nesse nicho aqui muito forte. Sim. Essa pode ser uma boa tacada também. Por exemplo, um nicho que eu gosto muito do cosmético é o cosmético vegano. Sim. Não é tão difundido ainda no Brasil. Nos Estados Unidos eles são cada vez mais crescentes, né? Assim, vamos dizer, a demanda é crescente cada vez mais. Acho que é na Califórnia, talvez naquela região ali, que o pessoal é um pouco mais naturalista, gosta mais de uma alimentação mais orgânica. Então, eles se preocupam mais com aquela questão do consumo com menos conservantes. Então, existe já uma população cada vez maior naquela região. No Brasil está crescendo, tem crescido. Mas quando a gente olha com outro olhar para essa questão aí, eu vou colocar alguma coisa, por exemplo, só foi um exemplo que veio na minha mente. Sim. Alguma coisa com cosmético. Por que não um cosmético vegano, por exemplo? Sim. Cosmético orgânico. São diferentes. Então, são conecta uma nuances diferenciação, diferentes de um mesmo produto. É verdade. Por exemplo, verdade. o mercado pet eu acho que é um mercado fantástico, porque praticamente nós podemos fazer quase tudo que fazemos para humanos, fazemos para o pet. Total. E cada vez está mais forte. Então, por exemplo, existem roupinhas para pet. Então, vamos dizer, a área de moda está indo para o mercado pet. Também. Questão de saúde do pet, da mesma forma. Questão da alimentação do pet. Também já existem alimentações direcionadas, por exemplo, para um pet que tem diabetes, que tem uma questão ali de uma, sei lá, às vezes tem uma doença, um câncer. Sim. Existem cuidados específicos ali. Total. Então, quase tudo que a gente usa para humanos, você adapta para um pet. E olha que interessante, né? Pet, ele detém a liderança do crescimento do varejo no Brasil há pelo menos uns 6 anos. Todas as empresas olham para a pet shop para ver o quanto eles estão crescendo para projetar os seus crescimentos também. Ou seja, eles são líderes em crescimento. E por quê? Por entender que a população tem se posicionado dessa forma, né? A população, de modo geral, olha mais para as suas economias de casa, começa a fazer cálculo e acha que criança é caro, que estar convivendo com 2, 3, 4, 5 seres humanos dentro de casa é mais complexo do que ter um cachorro. Então isso volta lá de trás, e Pet Shop cresce há 10 anos, onde a tendência da população é a individualização dela, de viver mais fechada, com menos adereços, com menos pessoas, e isso passa a se posicionar. Então, quem se posicionou há 10 anos atrás no mercado, entendendo que a população seguia esse nível de consumo, esse sentimento de vida, né? De, poxa, acho que isso aqui faz mais sentido para mim. Cara, surfou uma onda fantástica. Fantástica. Simplesmente por entender o comportamento previsto, né? E a tendência é que aumente cada vez mais. Sim. Né? Que cada vez mais as pessoas queiram gastar menos, morar... Você já viu a quantidade de flat que tem para vender agora? Sim. É só isso. Cada vez mais as pessoas querem gastar menos, viver em lugares menores, com menos problemas, né? Isso tudo está inserido. Então, quando a gente olha para o futuro, tem tendência de mercado. Eu não ousaria dizer tendência de mercado nenhuma aqui. Mas se a gente analisar nosso consumo atual e o que a gente pensa hoje, tem muita direção do futuro do que deve acontecer também, Sim. né? Ou seja, para empreender, existe muita coisa a ser explorada ainda. Quando nós pensamos assim nos mercados. Um mercado que me veio à mente agora, um podcast que eu assisti recentemente, de uma pessoa, foram 2 sócios.
em São Paulo, que eles têm um mercado imobiliário muito forte. Uhum. E eles comentando que existe muita tendência, e vai ser cada vez mais forte na opinião deles, de moradias cada vez mais inteligentes. Uhum. Vamos dizer, comparando com o mesmo sentido de um smartphone, Sim. porque tudo veio para dentro do telefone. O telefone, até o espelho, Verdade. o despertador, Verdade. a câmera, né? O que mais? O rádio, Virou tudo ali, é verdade. a internet, o É. computador, tá tudo aqui dentro. Então, sempre colocando o máximo de funcionalidades dentro de um único aparelho. Uhum. Quando a gente compara no mercado imobiliário, eu achei interessante essa comparação dele, também a tendência de fazer cada vez mais moradias onde as pessoas fiquem mais independentes, mais autônomas. Então, estão trazendo tudo para os condomínios. Então, a Sim. academia, o supermercado, tudo está vindo para dentro dessa lógica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quem está no mercado imobiliário, que vai pensar o que eu poderia fazer de diferente nesse mercado? Essa é uma das opções também. Legal. Pensando nessa questão de que tudo está mais perigoso, a questão de segurança pública. Então, sempre uma moradia mais segura, com tudo dentro do condomínio, onde eu preciso sair cada vez menos. Só saio quando eu quero, Sim, mas não tem porque tudo ali, eu né? necessito. Uhum. O que eu necessito eu tenho ali próximo. E menor porque me dá menos trabalho, porque eu Total. passo a semana inteira trabalhando e fico muito cansado. Então, mais ou menos esse sentido. Tem muito nicho legal, né? Então, tem muito nicho para ser explorado. Tem. Principalmente porque. E aí, a gente pega um exemplo aqui de diferenciação. Quando a gente olha para marcenaria, por exemplo, né? Hoje em dia são pequenos empresários que têm ali 3 ou 4, na sua maioria, né? Tem empresas muito grandes já. E aí, se ele pega uma ideia dessas e ele passa a tentar colocar o negócio dele de uma forma mais digital para dentro da casa do consumidor e não fazer só o móvel sob medida, mas ele já coloca uma inteligência ali, qual que é o grande ganho? Além dele transformar ali o consumo do cliente dele, ele consegue ter margem muito maior. Porque somente ele e poucos passam a fazer. Não sei se tu já teve a oportunidade de ler aquele livro chamado Oceano Azul. Ele fala exatamente sobre isso. Já ouvi, mas não li. Cara, existe a concorrência do Oceano Vermelho, né, no exemplo dele, onde todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Quando você acha um nicho, tipo esse exemplo que você trouxe, de um marceneiro que consegue fazer um móvel sob medida inteligente em um único bairro, ele pode cobrar às vezes 2, 3 vezes mais, porque ele é o único e é algo muito exclusivo. E ele passa a ter margens muito mais absurdas. Por quê? É um novo mercado, é o Oceano Azul, ninguém está competindo com ele. Isso. É ele e poucos, né? Isso. Então, essa parte de estudar o mercado para melhorar o seu negócio ou ver os novos, que foi um pouquinho do que a gente falou dos novos canais que estão acontecendo, é o grande sucesso para aumentar, inclusive, as margens de ganho. Ele não está mais colocando 100%, ele pode colocar 300%, 400% em cima de um custo dele. Sim. Tem muita margem, tem muito espaço para ganhar aí. Sim. Ou seja, podemos afirmar que no empreendedorismo, buscar esses nichos que estão pouquíssimos explorados, né? E que não se despertou ainda na mente da maioria das pessoas, embora seja um ramo comum. Mas existem aspectos muito particulares ali que você pode chegar lá e ganhar o cliente. Como a gente sempre fala, ver qual é a dor do cliente para poder curar aquela dor, né? Total. Quando a gente cura a dor do cliente, a gente ganha o cliente. Totalmente. Se alguém tem um problema, por exemplo, esses exemplos que a gente falou agora, existem problemas específicos nisso. Então, se alguém chega e se compromete a entregar alguma solução nisso aí, e são coisas relativamente simples. Então, para quem está começando a empreender, ou mesmo quem já empreende há muito tempo, para diversificar o próprio empreendimento, é uma boa saída pensar nesse sentido. É uma boa saída até para aumentar mais o ganho dele, porque ele consegue se diferenciar do mercado também, né? Sim. Dentro das grandes organizações tem uma estrutura só de inovação. São pessoas que ficam pensando e desenvolvendo os produtos que já tem e fazendo pequenos testes. Tem uma nomenclatura legal que a gente utiliza que é o MVP, que é como se eu pegasse um produto que não está acabado e eu coloco no mercado para ver como funciona. Então, continuando no exemplo aqui do marceneiro que vai entrar nesse mercado que você falou do digital. Ele não vai fazer um alto investimento. Ele vai pegar os produtos dele, vai fazer uma tecnologia pequena e vai oferecer para um consumidor. Cara, deu certo, a partir dali ele passa a replicar
com uma volumetria maior, aí investe dinheiro, aí investe tudo. Então, assim, existe uma metodologia que você vai testando aos pouquinhos, vai fazendo a diferenciação. Não entra com toda a força, não pega toda a grana e coloca, porque estão dizendo que isso vai acontecer. Não, você vai colocando o pé, né? Um pé de cada vez, e aí sentir o que realmente tem ali, aí coloca a grana e investe. Legal. Mas tem, tem a prudência, né, nesse caminho. Sim. Para não achar que vai ser um berço de ouro ali e depois não é, né? Verdade. Diego, estamos chegando já ao final. Uma pena, porque tá Foi legal. super legal o bate-papo. Mas me veio à mente aqui uma pergunta. Por exemplo, na sua experiência de trabalhos com empresas muito grandes, por exemplo, o Grupo Boticário, que é gigante, algum aspecto que você percebe em empresas que já são grupos Uhum. que poderiam, algum aprendizado ali no cotidiano que poderia ser usado para o empreendedor menor, Legal. ou alguém que já está iniciando, está começando, ou está pensando em começar mesmo, alguma experiência nesse sentido você vê que poderia ser adaptada? Eu acho que tem realidades dos gigantes para os pequenos que podem ser utilizadas facilmente, né? Uma delas é uma gestão financeira, e nem de alta complexidade, mas simplesmente ter uma previsão futura do que eles vão investir e gastar. Todas as grandes corporações têm um plano orçamentário que chama, que nada mais é do que a previsão de contas. Eles sabem quanto que eles vão gastar de energia, sabem quanto vai gastar de profissional, sabem inclusive quanto que eles vão gastar com demissões, já está dentro do cálculo. Então eles olham para um ano, eles têm tudo isso anotado. Não se pega uma empresa de surpresa. Eles têm toda a previsão já de dinheiro, quanto que eles vão ter que ter durante um certo período. O pequeno empresário, se ele se prevê dessa forma, quanto que ele vai ter que ter de salário para ele? Porque às vezes ele mistura muito também a grana que entrou do faturamento, ele pega para ele como pessoa física e gasta ali nos seus custos pessoais. Então, o pequeno empresário, que é um bom caminho dos gigantes que ele pode fazer, é fazer esse planejamento. Mês de janeiro, qual que é o meu custo? Tal, 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 tal. Fevereiro, quanto vai ser? Eu não sei, Diego. Você vai projetar, né? Ninguém sabe o futuro, mas você tem que ter uma base. Então, projeta, coloca o custo 1, 2, 3, 4. Faturamento de fevereiro, quanto é? Estima, né? Então, em 12 meses, o empresário tendo esse planejamento de dinheiro mês a mês, ele tem uma segurança, ele sabe para onde ele está indo. E aí ele corre muito menos risco. Poxa, será que tem algum mês que vende menos e eu vou precisar de um dinheiro de capital de giro do banco? Ele começa a se posicionar diferente. Ele não entra naquele bate-papo que a gente falou que ele fica meio que automatizado no negócio dele. Ele já está olhando para o futuro. Legal. Então, planejamento do dinheiro no futuro, de um ano, cara, é a chave do negócio. Ele não quebra, entendeu? Legal. Pode ser que ele não decole, mas quebrar ele não quebra. Ele tá sabendo ali tudo que tá acontecendo. Legal. E normalmente os pequenos não fazem, nem começam, nem pensam dessa forma. Não. Legal. Alguma mensagem final? Ju, acho que foi muito legal assim o bate-papo, né? Foi bem tem legal. Tem muita coisa, ideia, tem muitos planos, muitos projetos, muitas ideias pra gente conversar. Sim. Mas eu acho que é super legal, porque a forma como tu tá conduzindo esse tema, né? E o podcast que eu vi já os anteriores, os outros episódios, tem tema super amplo, assim, né? Então, quem entrar aqui dentro do podcast teu, ele consegue ter uma visão de várias áreas, né? Tanto de quem vive isso na ponta, de outros conteúdos também. Então, eu acho que assim, é mais motivar as pessoas mesmo para poder se alimentarem de conteúdos que fazem sentido. A gente é minado de conteúdo que não faz sentido. E a gente vai caindo num rios após outro rios, rolando, um monte de porcaria. Verdade. Então, quem tiver aqui vai ter pelo menos conteúdo que possa desenvolver tanto a mentalidade quanto os seus negócios. Legal. Então, acho que mais uma mensagem de motivação para poder entrar e participar aí desse ecossistema. Legal, legal. Alguma mensagem para o pessoal aí em casa, quem está querendo empreender, começar a empreender, ou querendo expandir o negócio que está começando? Fala para a câmera aqui? Acho que você fala para cá. Para cá? É. Bom, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade para você que quer empreender, porque nós temos um mercado ainda muito amador. Nós temos ainda diversas cidades e regiões que ainda não têm um negócio estruturado na área que você imaginar. Além de nós sermos quase 270 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então tem muita gente querendo comprar um produto.
Por mais incrível que você pareça, eu já vi curso vendendo a R$ 99 de um assunto aleatório que não tem nada a ver com nenhum tipo de mercado. Não vou trazer aqui o tema específico, mas o que eu quero dizer para você é que tem muita gente brasileira querendo comprar algum produto. E você, como empreendedor, pode se posicionar. Tem mercado e tem nicho para todo mundo, tá? Não, a gente não pode ficar com medo de pensar, poxa, a minha ideia não é boa. Cara, facilitou tudo o mundo digital. Vai lá e se posiciona. Eu tenho certeza que alguém vai comprar. Sempre terá. São 270 milhões de habitantes no Brasil, se eu não me engano, É isso mesmo. que estão dispostos a comprar alguma coisa. Então, vai, se planeja e acredita, mas vá planejado, né? Vai estruturado para que as coisas possam dar certo lá na frente. O planejamento que conversamos aqui, o planejamento financeiro, que foi a experiência que você achou que das empresas maiores Sim. para as empresas menores, Sim. e também a questão do plano de negócio. Também, para que não haja Que é um nenhum tipo de planejamento. falha no meio do caminho, né? Não haver surpresas. Não haja surpresas, ele saiba para onde está indo. Isso. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nossos vídeos, curtam, comentem, façam algumas perguntas. Sempre estaremos aqui também para responder todos os comentários, todas as dúvidas. O Diego também está aqui para responder vocês e dar dicas também de negócios. É isso. Ficamos por aqui hoje. Obrigada, Diego. Obrigado, Juliana. Foi muito legal. E espero que venham mais oportunidades para conversarmos de outros assuntos também. Com certeza. Então ficamos por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.